Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Leir. Queridos irmãos, queridos amigos, que haja muita harmonia e muita paz nos lares de todos. E fica aqui o convite e a observação: leiam, estudem o máximo que puderem Kardec, para que sejamos todos felizes. Que a paz esteja com todos. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E o nosso Jefferson, exatamente. Olá, amigos, muita paz para todos, sejamos felizes. O Jefferson é o tímido. Não é? Mas eu adoro ele. É o tímido que fala sempre. Não, o negócio não é, ele fala pouco, mas fala certo. O negócio é esse. Então, crianças, vamos estudar hoje as perguntas 120 e 121 do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Pode parecer pouca coisa, as perguntas aparentemente são curtas, mas tem material à beça para a gente refletir. Vamos começar nos primeiros 4 minutos com o Leir Stort. A pergunta 120. Queridos amigos, a questão 120 do Livro dos Espíritos diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E o instrutor respondeu: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, vamos recordar o início da vida, quando a nossa moradia estava pronta e aqui chegaram os primeiros espíritos, os primeiros nascimentos. A completa ignorância, não sabiam falar, nem sabiam escrever. Ali era impossível direcionar o que faziam suas ações sobre questões de maldade, sobre questões de sofrimento. A questão nos leva a um período adiante, quando teve início a liberdade de pensar, o início da lei de responsabilidade do filho espiritual. Então, o professor Kardec, ele pergunta ao instrutor se depois que chegamos à vida somos obrigados a passar pela fieira do mal. Tem o sentido de educando, de aprendizado? A resposta é não. Significa, então, que se porventura um de nós, ou muitos de nós, caminham por esse lado obscuro e sofrido, vai ter que retornar para o caminho da luz, que é o caminho do bem. Agora, é necessário lembrar o processo de grande ignorância, no sentido de a falta de cultura, o profundo analfabetismo desde o início, desde a origem da criação da vida. Lembramos então a questão 115, que já foi estudada, a pergunta que ali traz, o instrutor respondeu ao professor que Deus criou a todos de uma forma simples, humilde, no mesmo padrão de evolução, e que competia a cada um como aluno nesta sagrada escola
o seu avanço educacional, a conquista da luz, diríamos assim. Recomendamos a todos que prossigam sempre no estudo e na reflexão para entender essa verdade. Astênio. Muito bem. Então sempre vale a pena a gente analisar a própria pergunta, porque tem muitos ensinos na própria pergunta, né? Kardec realmente, para mim, era um gênio. Então ele indaga aos espíritos se todos os espíritos ou se tem exceção, né? Então a gente vê a profundidade. Existe alguma exceção? Como nós verificamos hoje, espíritos admiráveis e em progresso, como Jesus Cristo, ele teria constituído uma exceção, já teria sido criado, né, nessa condição de espírito puro, esse tipo de coisa. Então Kardec indaga: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Um dos significados da palavra fieira é experiência. Então, todos os espíritos criados por Deus precisam experienciar o mal, ou experimentar o mal. É condição divina para que eu chegue a ser um espírito perfeito, dotado de todos os conhecimentos, de todas as virtudes. A condição divina é que primeiro eu experimente o mal. Quer dizer, mesmo que os espíritos não nos dessem a resposta do jeito que eles nos deram, nós também não aceitaríamos que Deus tivesse condicionado as altas posições espirituais à experiência primeiro no mal. Então, obviamente, que se nós não estamos obrigados pelas leis da natureza a experimentarmos o mal, nós perguntamos: e por que nós temos experimentado o mal? Porque nós não estamos falando aqui dos outros espíritos que experimentaram o mal, né, ou que estão experimentando o mal. Nós estamos falando também de nós, né, que ainda experimentamos o mal, ainda que seja por pensamento. Estão percebendo a grandeza disso? Agora, se nós não estamos, né, como o Leí viu a resposta, né, se nós não estamos determinados pelas leis divinas a experienciarmos o mal, por que é então que nós insistimos em experienciar o mal? Bom, então a pergunta foi: todos os espíritos passam pela experiência, pela fieira do mal, para chegar ao bem? E aí os espíritos também, mais genialmente do que Kardec, disseram que todos os espíritos não têm que passar pela fieira do mal. Essa determinação não existe, né? Nenhum espírito, a partir do seu existir, né, a partir da sua criação inicial por Deus, fica obrigado a passar pela experiência do mal. Mas todos estão obrigados a passar pela experiência da ignorância. Aí nós poderíamos interpretar equivocadamente que nós experimentamos o mal como resultado da nossa ignorância. Se isso fosse uma verdade, Deus estaria de qualquer modo determinando que nós experimentássemos o mal, porque a consequência da ignorância seria o mal. Entenderam a questão? Então, a consequência da ignorância poderá ser o mal e poderá ser o bem. Tanto é que a partir do momento em que você vence o período da ignorância, você se encaminha, né, por um lado ou por outro, né? E aí leva a gente a pensar ainda um tanto mais. Se hoje nesse dia que nós estamos conversando, né, nós podemos dizer que ainda estamos na experiência, ainda estamos na fase da ignorância da nossa criação, né? Depois de toda a cultura, de todo o avanço que nós já tivemos, nós estamos ainda na fase da ignorância? Não. Se não estamos na fase da ignorância, então por que ainda praticamos o mal? Entenderam? É mais uma prova de que o mal é uma escolha, não é? Então, independentemente da ignorância, o mal é uma escolha. E o que nós precisamos fazer é, já que podemos decidir entre o mal e o bem, nos decidirmos definitivamente pelo bem. Pelo menos agora que não estamos mais no período da ignorância, que nós nos definamos definitivamente pelo bem. Entendeu, João? A gente tem que aprender para escolher. Interessante exatamente isso. Nós ignoramos o bem. Aprendemos na base das experiências e saímos da condição de ignorância. Uhum. Não tem jeito. Nós somos autoprogramáveis. Uhum. O pessoal fala tanto a respeito de inteligência artificial, mas na verdade
A inteligência artificial ela é incapaz de ter vontade. Ela é programável. Sim. Ela apenas acumula dados e, digamos assim, decodifica de uma maneira mais fácil determinados tipos de recursos. Simplesmente isso, pelo menos a notícia que eu tiver a respeito disso. Nós não. Nós somos autoprogramáveis. O mais importante, nós temos um direito de escolha. Uhum. Depois que nós saímos da condição de ignorância, nós passamos a ter não culpa, mas responsabilidade. Jefferson, você que é um educador também, que é um evangelizador. É muito interessante essa pergunta do Kardec, porque todos nós, enquanto espíritos, né, fomos criados lá no nosso início, sem conhecimento, sem nenhuma formação inicial, e através do instinto, que é o nosso primeiro guia, né, nosso primeiro impulso, a gente vai em busca da sobrevivência, né, enquanto encarnados aqui na matéria, e essas experiências vão nos trazendo as experiências e vão nos tirando do estado de ignorância através do aprendizado, né, do dia a dia, e daí a gente vai vivenciando e vai tendo as escolhas, vai começando a ter a possibilidade de escolher, e o mal e o bem vão se tornando como se fosse um viés dentro desse processo de aprendizado. E daí a gente vai começando a fazer escolhas. Então, trilhar pelo caminho do bem ou trilhar pelo caminho do mal começa a ser um processo de escolha, começa a ser um processo de aprendizado. E aquilo que nos satisfaz o íntimo é onde a gente vai se vinculando. Então, é muito importante a gente observar que o processo de aprendizado, né, de sair da ignorância para o conhecimento, é um caminho que a gente vai trilhar. Agora, as escolhas que iremos fazer vão estar muito com a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolha. Uhum. Ou seja, o livre-arbítrio nunca é obstado. Uhum. Só que aquela história, temos direito de escolha. Porém, é aquela história, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso. E não é punição, é aprendizado. Uhum. Sempre. Impressionante. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora a pergunta 121. Tá? Jefferson fará a pergunta, a leitura da pergunta e da resposta, e começará a explanação. Então vamos nós. Pergunta 121 de O Livro dos Espíritos. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem a Kardec. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então a gente vê aqui na pergunta do Kardec justamente essa curiosidade de saber por que alguns de nós, espíritos, seguimos um caminho do bem e outros o caminho do mal. E, de uma maneira muito sábia, os espíritos trazem essa reflexão do livre-arbítrio como um mediador, uma possibilidade de escolha que o espírito tem. E a gente vai observando. Na própria resposta ele diz, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E à medida que o conhecimento vai sendo adquirido, a gente vai migrando de um estado mais primário para um estado de maior possibilidade de escolha. Então,
a questão da afinidade. O que a gente se afiniza mais? Tá? E essas afinidades são conquistas individuais de cada um. Daí a gente ir escolhendo um caminho do bem ou um caminho do mal de acordo com o que a gente escolhe, do que a gente coloca como adequado para cada um de nós. Com o que você se identifica, né? Isso. Leir. Essa nova pergunta 121, observamos que ela vem ampliar a inicial, que é a 120, quando perguntou se todos experimentam o sofrimento por terem decidido pelo caminho do mal. E essa pergunta, de momento, é: por que seguiram esse caminho? Por que você decidiu viver de uma forma errada? Por que você decidiu não atender às instruções que estão conosco desde o princípio da vida? Então, na pergunta inicial, a resposta é que foi motivada pela ignorância. Mas é preciso distinguir essa expressão no sentido de falta de cultura, porque não é falta de saber. Lembrando da questão 621, ali o professor foi orientado a escrever de que todo conhecimento sobre a imortalidade, todo conhecimento sobre as leis que regem a vida em toda a imensidão do universo estão gravadas na consciência do Filho espiritual. No plano mental em que nós existimos, tudo está ali gravado e é tudo do nosso conhecimento. A dificuldade é a lentidão, é a vibração pesada que a matéria exerce sobre todos nós, que nos deixa um tanto lerdo, e assim, por descuido, por desatenção, lá vou eu, faço alguma coisa errada, levado por emoções contraditórias, e tenho a consciência de que devo retornar ao caminho do bem. Então, como exemplo, hoje, ainda na atualidade, nós temos esta joia preciosa que é essa doutrina, alertando a todas as nações do mundo, a toda a família, a humanidade, sobre a nossa realidade. Então, recomendamos a todos, estudem as questões 629 e 631. Na 629 está ali escrito ali que o Espírito, Filho espiritual, tem noção para distinguir o que é o bem e o que é o mal. E se escolhe errado, nós somos plenamente responsáveis. E na 631, o querido professor perguntou se nós temos meios de evitar o mal. Claro que temos. A questão é apenas que estamos todos matriculados num magnífico educandário, e tudo aqui serve de lições permanentes e constantes para que cada um tenha que provar que está disposto a prosseguir na sua evolução. Estudem. Astênio. Vamos lá. Olha só, como sempre, o meu hábito é de querer extrair os conhecimentos que estão na própria pergunta, né? Isso. Então, o Kardec indaga: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros espíritos seguiram o caminho do mal? Né? De algum modo, ele está perguntando assim: por que uma parcela da criação segue o caminho do bem? Ele não está dizendo se essa parcela que segue o caminho do bem é maior ou menor, mas sabe-se que uma parcela segue o caminho do bem e outra parcela segue o caminho do mal. Por que isto, né? E aí, obviamente, Kardec já sabia a resposta, mas ele precisava que os espíritos dessem a resposta para que chegasse ao nosso conhecimento, né? E aí os espíritos respondem a pergunta de Kardec com uma outra pergunta, né? Porque eles sabiam que Kardec já tinha a resposta. Ele falou: não tem eles o livre-arbítrio? Ora, é essa a consequência. Então, por que uma parcela da criação segue o caminho do bem e outra parcela segue o caminho do mal? Porque a totalidade da criação tem o livre-arbítrio. Né? A totalidade da criação, no seu momento, né? No seu ponto zero, né? da criação, ele já é condenado a ser livre. Né? Então, nós estamos condenados pelo nosso Criador a sermos livres. E todo o problema, ou toda a solução, consiste em nós sabermos usar o livre-arbítrio.
usar o livre-arbítrio de modo correto, né? Ele aí lembrou aí a questão da lei divina, está gravada na nossa consciência. Então, ninguém jamais poderá, né, desde o início da sua criação, justificar a escolha do mau caminho, porque na escolha do mau caminho já existia a responsabilidade. Se já era capaz de fazer a escolha, já era capaz de ser responsabilizado pelas escolhas, né? E aí, na resposta, os espíritos continuam dizendo o seguinte: Deus não criou não criou espíritos maus. É importante a gente atentar isso, porque às vezes alguém, lendo mais apressado, vai interpretar isso aqui equivocadamente. Ele não fala que Deus não criou os espíritos maus. Ele fala, Deus não criou espíritos maus. Então, os espíritos maus foram criados por Deus, mas não foram criados maus, né? Então, é importante que a gente atente a isso, né? Porque senão dá a impressão de que tem uma outra criação no universo que não foi criada por Deus, mas existe, que são os espíritos maus, e que eles, então, seriam obra de outro ser, né? Que chamam de demônio, e daí por diante, né? Mas Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorante. Isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem a terrível mania de ficar olhando para os outros, né? De ficar pensando que isso aqui resolve, né, o problema da humanidade, mas dos outros, sem procurar fazer a nossa autoanálise, né, que nós tivemos igual aptidão para o bem e para o mal, e lamentavelmente nós fizemos a escolha pelo mal. Porque, e quando falamos nós falamos nós que estamos aqui agora conversando. Porque se não houvéssemos feito a opção pelo mal, nós não teríamos precisado passar pela experiência de habitante de um mundo de provas e expiações, né? Então, os que são maus completam os espíritos, né? Os que são maus assim se tornaram. Então, eles não foram criados maus, eles se tornaram maus por sua vontade, né? E aí a gente vê que, mais uma vez, não procede a alegação da maioria, infelizmente, né, da maioria dos seres humanos, né, que querem colocar a culpa dos seus erros nos pais, né, no amigo que levou para o mau caminho, né, enfim, todo mundo é culpado das suas quedas, menos ele próprio, né, quando a luz da revelação espírita ou a luz das leis divinas, os outros terão responsabilidade se contribuíram de fato para os seus desvios, mas a principal responsabilidade é dele mesmo. Você disse muito bem, a principal responsabilidade é nossa. Uhum. Nós não podemos fugir a isso, porque o pressuposto da culpa implica em punição e Deus não pune ninguém. Uhum. O pressuposto da responsabilidade implica em quê? Em corrigenda, em corrigir as trajetórias pelas próprias experiências. E aí o sujeito aprende vivenciando novas experiências de acordo com o projeto de aprendizado que as leis divinas nos apresentam, que elas não mudam. Uhum. Ou seja, aquele princípio da colheita obrigatória é fundamental. Não podemos esquecer disso. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa,
para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E consta esse capítulo de algumas passagens de Jesus, até algumas parábolas de Jesus, algumas frases, que procuram nos dar o que realmente se trata do processo nosso evolutivo, chamando a nossa atenção para que uma coisa é nós termos contato com a doutrina, com os ensinamentos trazidos e propostos por Jesus, que são o caminho que nos levarão à salvação. Claro, nós entendemos isso, aceitamos isso, mas muitas vezes nós nos limitamos a isso, ou seja, entender, compreender, às vezes praticam, às vezes não, mas não cuidamos realmente da prática efetiva daquilo. Ainda temos compromissos com o mundo, algumas coisas de que nós gostamos, de que não queremos abrir mão, e ficamos nesse banho-maria. Então Jesus está dizendo isso. Muitos são chamados, ou seja, a doutrina, as palavras, os ensinos estão aí para todos. Eles são como um convite para todos. E muitos são os que aceitam, como aquela história do semeador. Muitos podem aceitar, mas por questões de cada um tem a sua questão, a coisa não vai adiante. Então, é o processo da escolha. A escolha será feita em função daquele que foi chamado e que resolveu cumprir aquilo que se impunha no chamamento. Não estamos nem discutindo aquele que não aceitou o chamado. Isso é outro tipo de pessoal. Jesus está se referindo, está falando para as pessoas de Israel, os hebreus. Em tese, eles todos aceitaram o chamado. Estão aceitando esse chamado desde a época de Abraão. Jesus veio reforçar aquelas parábolas do festim das bodas, os trabalhadores da última hora, tudo mostrando que estão sendo chamados. Agora, ser escolhidos é outra história. É isso que esse capítulo tenta nos mostrar. Então, hoje, nós vamos tratar aqui da última parte dessas passagens do Evangelho que são comentadas por Kardec. Mais para frente, em outros programas, nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Então, nesta, que tem por título, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, vamos ver de que se trata isso. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Vamos depois ver o que Kardec nos propõe aqui para nos esclarecer. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Já em João, capítulo 9, versículos 39 a 41, diz o seguinte: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado.
Então, mais uma vez, Jesus fazendo jogo de palavras, e aquele pessoal que o escutava, no caso, estava se dirigindo aos fariseus, eram pessoas estudadas, pessoas que tinham conhecimento profundo, inclusive, da Torá, dos ensinos dos profetas. Eles tinham um conhecimento intelectual grande. Então Jesus podia usar esse jogo de palavras que eles com certeza iam compreender. Então, é o que ele está dizendo aqui para eles: olha, se vocês dizem que não são cegos, ou seja, vocês enxergam muito bem, então vocês estão fazendo as coisas de caso pensado. Então, vocês permanecem no pecado. Que como está na outra passagem, no outro, que está em Lucas, aquele que souber da vontade do amo, o servo que souber a vontade do amo, e mesmo assim não cumpri-la, esse será castigado. Agora aquele que não souber a vontade do amo e não cumprir, ele não sabe, faz sem saber, esse terá sua pena relevada. Então é que ele diz: aqueles que são cegos, deles não será exigido muita coisa, eles vão errar, mas são cegos. Vamos esperar que eles comecem a ver. Agora, se os fariseus dizem que não são cegos, então eles estão fazendo de caso pensado, estão fazendo de propósito, errando de propósito, então vão assumir as consequências. É isso que eu penso que está aqui nessas duas passagens. E que Kardec nos comenta da seguinte forma: essas máximas encontram sua aplicação principalmente nos ensinos dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além do Evangelho que os contém, ou seja, contém esses ensinamentos do Cristo, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quantas pessoas não leem? Entre os que leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, o que Kardec está nos propondo? Essas máximas aqui desses dois episódios que nós lemos anteriormente encontram a sua aplicação principalmente nos ensinos que os Espíritos estão nos trazendo. Ou seja, nós estamos recebendo dos Espíritos as informações de forma que nós não continuemos sendo cegos, que nós entendamos aquilo que o amo quer que nós façamos. Quem está nos trazendo isso são os Espíritos, através dessa doutrina, da doutrina espírita, doutrina dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Ou seja, se nós conhecemos os preceitos do Cristo, trazidos pelo próprio Cristo, e reforçados agora pelos Espíritos, e não pratiquemos, certamente nós somos culpados. Todavia, além do Evangelho que os contém, além do Evangelho que contém esses ensinos, achar-se espalhado somente no meio das seitas cristãs, ou seja, o Evangelho está somente nas seitas cristãs, ele não está sendo divulgado das outras seitas. E mesmo dentro das seitas cristãs, quantas pessoas não leem o Evangelho? Não foram de espíritos, foram de todas as seitas cristãs. E entre as que leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, tudo aquilo que o Cristo nos trouxe ficou perdido com o tempo. Que nem todo mundo é cristão, nem todo mesmo cristão que tem acesso às informações não lê. E mesmo aqueles que leem, às vezes não entendem. Então, fica difícil para nós até entendermos tudo isso e pôr em prática. Vamos continuar sendo cegos. Daí a doutrina dos Espíritos está aqui justamente para nos esclarecer a respeito desses ensinamentos do Cristo. De uma forma mais, vamos dizer assim, contemporânea do nosso modo de entender, do nosso modo de pensar, dos nossos costumes de hoje em dia. Nós temos hoje muito menos
preconceitos que tínhamos no passado. Nós temos muito mais conhecimentos intelectuais, muito mais conhecimentos científicos. Nós melhoramos muito em termos de relacionamento interpessoal. Então, nós estamos com condições de passar a entender melhor. E a doutrina dos Espíritos vem facilitar esse nosso trabalho. Segue, então, aqui Allan Kardec. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os Espíritos se comunicam por toda parte. Ou seja, os Espíritos estão mandando essas mensagens para todo lado, gente. Não se restringiram a Allan Kardec. Enviados desses Espíritos estão em toda parte do mundo, do planeta, divulgando essas máximas através de outros colaboradores. Em todas as partes do mundo. Esses ensinamentos estão chegando. Então, as explicações estão aí para quem quiser. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância, não pode desculpar-se nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Exatamente. Eu não entendi, eu sou muito ignorante, não entendo. Não, amigo, a coisa está muito bem explicada. Mesmo as partes alegóricas, as partes figuradas, nós, por exemplo, aqui fazemos isso, tentamos explicar essa parte alegórica, essa parte figurada, esse jogo de palavras, para que nós hoje possamos entender melhor. Então não dá para alegar desconhecimento. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Ou seja, há pessoas que acham lindas essas ensinamentos do Evangelho de Jesus, repetem, tudo bem, mas não usam esses ensinamentos para melhorar-se moralmente falando, melhorar-se comportamentalmente falando, melhorar o relacionamento com as outras pessoas, praticar a caridade, o entendimento, desapegar-se das coisas materiais, usá-las, usufruir delas dentro dos limites do razoável e da sua própria necessidade, ter posse do necessário só, não ficar com supérfluo, o que tiver de supérfluo usar para ajudar os outros. Se o estudo do Evangelho, o conhecimento do Evangelho não fizer essa mudança no cristão, ele é daquele, como Jesus disse dos fariseus, não são cegos porque têm acesso à palavra, mas, e não se comportam, ou seja, conhece a palavra do amo, mas faz diferente, faz errado, então vão ter que responder por isso. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis. Já está começando a falar um pouco para o nosso lado. Caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Gente, nós que somos médiuns, eventualmente, temos mais responsabilidade, porque é através de nós que os espíritos trazem essas mensagens. Então, os primeiros a tomar conhecimento desses ensinamentos somos nós que somos médiuns. Então, a mensagem passa primeiro pelos médiuns, seja o meio que for. Então, é mais responsabilidade. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou as escritas por outros, tenha por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um cisco no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. É isso aí. O que acontece com muitos que são médiuns, ou mesmo que não são médiuns, mas que leem as passagens, entendem, interpretam, sabem de tudo, acham que tudo aquele ensinamento vale para os outros.
Aí eu aqui estou lendo, estou entendendo tudo, acho que tudo isso que eu estou falando para vocês, vale para vocês. Para mim não vale, porque eu estou acima disso. Entendeu? Essa posição é a posição do orgulhoso, que acha que isso não é para ele. É claro que está errado. Eu penso que quando eu leio aqui, estou interpretando, está vindo na minha cabeça o entendimento, porque eu preciso vir para mim o entendimento para eu poder passar o que eu entendi para vocês. Então o primeiro a entender sou eu. Então eu tomo essas mensagens aqui para mim. Eu digo, opa, é comigo. Isso aqui é comigo. Começa a vestir a carapuça. Agora eu não deixo de passar para frente, porque assim como a carapuça serviu para mim, pode servir para outros também. Então meu dever é alertá-los. Ó, essa carapuça aqui coube em mim, mas ela pode caber também em vocês. Então vamos prestar atenção para não acontecer nada de errado. Vamos lutar para as carapuças futuras não caberem. Assim vale para o médium, vale para o palestrante, vale para o orientador, vale até para quem não tem nenhuma função desse tipo, mas é um pai de família, é uma mãe de família, está ensinando para os filhos, para os sobrinhos, afilhados, está passando para eles a mensagem. Então, o exemplo acima de tudo. Quer dizer, não adianta divulgar o Evangelho nas suas palavras, como diz São Francisco. Preguem o Evangelho, preguem o Evangelho, preguem, 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 mesmo que tenham que usar palavras. Ou seja, a maneira de pregar o Evangelho usando palavras é a última de necessidade. As principais são os exemplos. Isso dito por São Francisco de Assis. É isso aqui. Então vale para quem prega, vale para quem é médium. Esse alerta que Allan Kardec está fazendo. Segue ele aqui. Por esse outro preceito, se fosseis cegos, não teríeis pecados, Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ou seja, se a pessoa não tem conhecimento, por qualquer motivo que seja, ela é menos suscetível de ser enquadrada em alguma punição do que aquele que sabe. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aqueles que, como nós aqui, têm conhecimento, têm mais propensão a ser acusados, serem culpados, do que os que não têm. Agora, então é melhor não saber. Mas aí você vai ficar na ignorância e vai continuar cometendo erros, mas vai continuar arcando com as consequências dos erros. Não tão graves quanto aquele que sabe, mas vai continuar sofrendo. Está em nós. Nós cometemos muitos erros no passado, em encarnações anteriores, porque não tínhamos conhecimento disso tudo aqui. É claro que não tínhamos conhecimento, então vimos errando esse tempo todo. E estamos pagando a conta. Todos nós temos nossos problemas, nossas provas, nossas expiações. E por que elas estão aí? Porque nós cometemos erros no passado, por ignorância, mas não deixamos de pagar a conta. Agora, se agora nós continuarmos cometendo os mesmos erros, a conta vai ser maior, porque nós não somos mais cegos, não somos mais ignorantes. Nós temos como evitar. Ou pelo menos diminuir muito. É claro que nós não vamos conseguir, de repente, parar de errar, parar de pecar. Isso é impossível para nós ainda. Mas nós temos que diminuir essa margem de erro aqui, nossa. Vamos diminuir. Vamos tentar diminuir. Essa é a ideia. Nós temos muitas encarnações pela frente aí. Então vamos começar agora a tentar diminuir. Para a próxima ser menos sofrida, menos dolorida. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. Então está dizendo aqui, ó, quem recebeu muito, ou seja, quem não é mais cego, dele vai ser pedido muito. Claro. Se você não é cego, você sabe tudo, então vamos pedir a você. Ué, como é que é?
Agora, em compensação, você também vai receber mais. Na medida que você for dando o retorno disso, você vai receber mais. É como a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 e trabalhou e duplicou, o que diz o amo? Como foste fiel no pouco, te confiarei mais, te confiarei muito. Você funcionou bem com 5, deu 10, agora eu vou te dar 10 para você produzir 20. Então vai ser cobrado, mas vai ser dado mais. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se não há alguma coisa que lhe diga a respeito. Isso aqui é vulgarmente chamado, vou procurar se tem alguma carapuça para mim. Se tem alguma coisa que me diz respeito, é a carapuça. Então eu tenho que fazer isso. Tudo que está ensinando aqui, eu vejo se tem alguma dessas aqui, vai encaixar alguma carapuça em mim. É o primeiro cuidado de todo espírita sincero. Se Kardec diz que tem espírita sincero, é porque deve ter, eu não sei, mas deve ter espírita que não é sincero. Eu não sei, eu não conheço, mas Kardec deve saber o que está escrevendo. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, o número de chamados está aumentando através do que a doutrina espírita está trazendo. Com certeza, a doutrina espírita está aumentando o número dos chamados, mas esperamos que ela também consiga aumentar o número daqueles que vão ser escolhidos. Mas aí não vai depender da doutrina espírita. Chamar depende dela, está chamando. Agora, a escolha depende de nós, depende de cada um. Aí fica para nós aí a responsabilidade de nos tornarmos escolhidos ou não. Então, por hoje vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.